fluxo de ar, porque é natural que haja diferença. A gente vai alternando, em aproximadamente de 15 em 15 minutos, alterna a narina dominante. E para a gente ter sucesso nas práticas de pranayama, para despertar a Kundalini, é necessário que as duas polaridades elas estejam iguais. Então, a respiração tem que estar igual, com o mesmo fluxo. Então, por isso que a gente faz pranayama, para poder limpar, né, os canais energéticos e facilitar a subida da Kundalini, né? E a respiração sempre ela tem que ser diafragmática. A não ser que com um pranayama específico a gente tenha uma outra orientação, mas normalmente a respiração é diafragmática. Então, para isso a gente precisa inspirar e dilatar o abdômen. Existem, assim, práticas mais avançadas em que a gente eleva o ar para, por exemplo, para as costas, para o lado direito, para o lado esquerdo. A gente vai fazendo e a gente vai sentindo como é possível fazer isso, né? Então, mas são práticas mais avançadas. Então, para nós aqui, a respiração tem que ser dilatando o abdômen, depois contraindo. Toda vez que você for exalar, primeiro você contrai o abdômen. Com essa contração, você já está direcionando o fluxo de energia, né? Então, é sempre aconselhável contrair o abdômen e contrair o assoalho pélvico. A gente tem um nome, né, para essas contrações, que é Uddiyana Bandha, a contração do abdômen, e Mula Bandha, a contração do assoalho pélvico. Pode acontecer de, no início, a pessoa não conseguir fazer a contração do assoalho pélvico porque não tem uma consciência corporal que vai entender que parte do corpo é essa. Então, não tem problema contrair o ânus e contrair a uretra, não tem problema. Faz parte do aprendizado de conhecer o corpo, de ir sentindo as partes. Inclusive, há professores que falam que Mula Bandha é contrair o ânus e a uretra e o canal da vagina. Então, mas nas escrituras, assim, que para mim são mais confiáveis, né, ensinam que é uma outra parte, que é uma parte que é entre o ânus e, a uretra, né? É uma região ali que, para nós mulheres, é como se fosse mesmo na vagina, aquela musculatura lá no fundo, você faz como se fosse uma onda e ela vai subindo. Para os homens, né, também nessa região, né, tem uma contração que eu sinceramente eu não sei como que é, mas eu acho que é possível, aquela musculatura ali entre o ânus e a uretra. Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A gente pode fazer o Jalandhara Bandha. Só que eu não aconselho para quem ainda não domina fazer os outros bandhas, fazer o Jalandhara Bandha, porque você vai ter de abaixar um pouco o teu queixo no peito e travar. Você faz uma trava na sua garganta, para que o ar não entre nem saia. Então, com isso, eu forço o prana para ele ficar na região do coração. Quando eu faço Dhyana e Mula Bandha, eu estou direcionando as energias que tem a Pana, tem Samana, né, para elas se juntarem com prana. Alguns falam que se junta na região do umbigo, outros já falam que essas três energias que a gente tem, que são ares vitais, né, que tem no nosso corpo, elas se juntam no coração. Tá? Então, dentro do yoga, né, tem várias correntes, então existe essa divergência aí, para onde que o ar fica, onde que eles se juntam, mas não faz diferença. O importante é que a gente está praticando e direcionando adequadamente essa energia que a gente que tem no nosso corpo, faz parte dessa máquina super inteligente, né? Então, pratiquem. Como que eu vou fazer de Jalandhara Bandha? Eu vou, na hora que eu vou fazer a retenção de ar, tanto, nós vamos só fazer a retenção com ar, mas sem ar, quando vocês estiverem praticando, vocês também podem fazer. Você inspira, né? No caso, na nossa prática, vai inspirar. Quando terminar a inspiração, aí abaixa o queixo em direção ao peito. Não vai tocar
né? Que você vai só abaixar e sentir, faz como se fosse uma leve contração na garganta que vai travar. Faça isso, aí o ar não vai passar, daí eu nem vou conseguir falar. Vocês têm que sentir que não é possível passar ar, daí está correto de Alandara, que é a trava da garganta. E além disso, a gente tem uma trava que a gente faz com a língua, que é Diva Bandha. Quando eu levo a minha língua, a ponta da língua, tocando o palato mole, né, se quem não consegue não tem problema, porque você vai trabalhando a musculatura e você vai conseguindo trazer a língua mais para trás. Tá? Então, é um exercício, no início dói a língua, assim, dá um desconforto. Não tem de ir praticando, né, para poder conseguir. Diva é alma, né? Quando você toca essa parte do palato mole, você está ativando a sua pineal e outras partes assim importantes do cérebro também são trabalhadas. Então, tentem fazer. Só que de Alandra Bandha só façam, que é da garganta, depois que vocês dominarem esses 3 bandhas. Que não seja sofrido, porque você vai ter de pensar em tudo isso quando você está inspirando. E depois, quando você for exalar, você tem de levantar a cabeça. Tá? Então, não façam quem não domina, porque tem de levantar para exalar. A não ser, pode ficar um pouquinho abaixada quem tem dificuldade para exalar devagar, porque vai encontrar um pouco de dificuldade para exalar, então, neste caso, vai ajudar, né? Ter um controle melhor na expiração, porque a expiração é sempre devagar. Se você expira de uma vez, você perde energia. E o objetivo que a gente está tendo aqui é conservar a energia. Tá? A gente precisa fazer os mudras, ou drishtis, com os olhos. Você vai escolher um, ou vai treinar, né? Pode começar a treinar olhando da pontinha do nariz com os olhos fechados, e daí, conforme você for treinando e conseguindo, você vai olhar entre as sobrancelhas. Quem quiser já avançar rapidamente e não consegue olhar entre as sobrancelhas, primeiro olha na ponta do nariz e daí leva o olhar para cima o mais alto que você conseguir, mas direcionado num único ponto, que é aqui. Então, não é só levantar o olhar para cima, é levantar olhando num ponto só, entre as sobrancelhas. Assim, seria com os olhos fechados. A gente tem nome, né? É Brumália Drishti, olhar entre as sobrancelhas. E na Sagra, Drishti, olhar na ponta do nariz. E um mudra, né? Na verdade, eles são mudras também, que ajudam a canalizar a energia. Se eu olho entre as sobrancelhas, eu estou canalizando a minha energia para essa região, que também é chamado de Shambhavi Mudra. Sadhguru, que eu gosto bastante dele, eu gosto de alguns professores de yoga, né? Ele é um mestre espiritual. Ele fala que desperta a inteligência quando você faz Shambhavi Mudra. Inclusive, ele tem uma prática toda assim, voltada para os alunos dele para fazerem Shambhavi Mudra, e ele fala que em 3 meses nota-se aumento no QI, então vale a pena a gente tentar, né? Mudra com as mãos, você vai fazer Dhyana Mudra com a mão esquerda, né? Porque provavelmente, se você estiver fazendo Vishnu Mudra, que é o mudra que a gente faz para fazer o Nado Shodhana Pranayama, o Surya Bhedana Pranayama, Chandra Bhedana Pranayama, a gente faz o mudra. Né? Então, Vishnu Mudra. Você vai fazer com a mão direita. Não importa se você é destro ou não, você sempre faz com a mão direita. Assim está nas escrituras, tá? É com a mão direita que faz. E com a mão esquerda, enquanto você faz o outro mudra com o Vishnu Mudra, você faz Dhyana Mudra. Ou com as 2 mãos, ou apenas com uma mão. Ele não é obrigatório fazer com as 2 mãos, tá? Então, esse daqui vai te acalmar, vai diminuir a ansiedade que existe, principalmente quando a gente é iniciante, vai pensando quando que vai acabar, quando que vai acabar. Então, você pode mantê-lo durante a recitação dos mantras. Tá? Isso ajuda bastante. Tem de ter um ritmo. Tente empregar um ritmo durante a respiração. Vocês vão observar que eu vou direcionar, que eu vou conduzir. Só que pode ser que eu me engane, né? Que eu entre um pouquinho antes ou depois do seu ritmo. Continua no seu ritmo. É importante você manter um ritmo. Porque eu vou comentar, eu vou falar. Então, pode ser que eu me perca um pouquinho na hora da minha contagem interna e vocês sigam o ritmo de vocês, que é importante.
E a postura sempre ereta, preferencialmente cruze suas pernas. Na postura meditativa, tem várias posturas meditativas, tanto para iniciante quanto mais avançado. Escolha uma postura meditativa que seja fácil para você. Porque quando eu cruzo, eu faço, né, tem vários, quando você pratica asana, quando eu faço esse movimento, eu estou ativando os meus dois hemisférios cerebrais. Porque é como se fosse uma confusão ocorre no meu cérebro, né? Porque uma parte, um lado do meu cérebro comanda algumas funções do meu corpo. Quando eu junto as duas mãos, ele entende que é para eu ativar os dois lados. Então, há uma junção ali quando há. Então, quando eu faço com os meus pés, ocorre a mesma coisa. Então, procurem cruzar as pernas. Isso é favorável, não precisa cruzar as mãos. Se você já cruzando as pernas, você já tem esse efeito. Isso traz calma também, serenidade. Então, olha, mesmo sentado numa cadeira, eu vou cruzar as pernas. Não precisa fazer uma postura muito avançada, faça aquela que você vai conseguir manter a prática, né? Desafie-se, mas sem se prejudicar. Porque quando eu faço, cruzo os meus joelhos, eu vou travar ali a energia, e talvez eu não esteja tão preparada, porque eu não pratiquei o suficiente para isso ficar natural e fácil. A postura de yoga, ela deve ser fácil, ela deve ser relaxada, deve fazer com que eu fique bastante tempo sem me prejudicar, sem que eu force demais os joelhos, os quadris, os tornozelos, né? Porque com isso, quando eu faço o cruzo, eu já vou canalizar a minha energia no meu tronco. Isso tudo é para facilitar a subida da Kundalini, né? Então, é importante cruzar as pernas. Acredito que eu tenha coberto todos os assuntos. Podemos, então, sempre a gente faz a prática fazendo Nadi Shodhana Pranayama. Então, se você não tiver tempo, estiver com pressa, faça ao menos Nadi Shodhana Pranayama, porque é o pranayama que vai limpar os canais energéticos. Né? Então, além dele ser um pranayama, ele é um kriya. Ele é tão importante que no Giranda Samhita, que é uma escritura de yoga, de Hatha Yoga, ele é o único pranayama que é citado. Então, devido à grande importância dele. Já no Hatha Yoga Pradipika, ele é falado em primeiro lugar, separado dos outros pranayamas. Fala-se dele, depois fala-se dos bandhas, para depois falar dos outros 8 pranayamas. Tá? Então, é muito importante. E eu vou utilizar, fazendo transição entre os pranayamas, eu vou usar a respiração yógica, que é o Pranashuddhi, tá? Que é para você inspirar completamente, encher de ar, vamos fazer retenção, depois vai exalar completamente, tentar tirar o máximo de ar que você conseguir, e daí também vamos fazer retenção. Só vamos fazer retenções durante as transições, tá? Os pranayamas. Hoje vamos fazer Surya Bhedana, estava olhando aqui, vamos fazer Nadi Shodhana Pranayama, e também para vocês praticarem o Shitali e o Shitkari, que eles são muito bons, assim, trazem bem-estar também para a gente, então vale a pena fazer. Só que eles seriam como se fossem antagônicos, né? Porque Shitali e Shitkari esfria o teu corpo. Surya Bhedana, Surya é sol, né? Então vai despertar, vai trazer energia, e também Shitali e Shitkari também trazem energia, mas são forças um pouco assim, um pouco diferentes, né? Mas vamos praticar para vocês lembrarem, dependendo da situação que você está, se você tem pita muito forte, é muito interessante você fazer um pouco de Shitkari ou Shitali, mas se estiver frio, não é bom fazer, porque ele vai produzir umidade no seu corpo, então vai produzir um muco. Então, tente não fazer, mas a quantidade que nós vamos fazer aqui serão 4, não vai influenciar tanto. Logo depois a gente já faz Surya, já esquenta, e daí já fica tudo bem, tá? Podemos já começar? Então, mantenham a coluna ereta, por favor. Durante todos os pranayamas, fechem os olhos, só abram se vocês tiverem dúvida, daí olhem para mim, que eu vou manter a maior parte do tempo os olhos abertos, né, para poder ficar mais conectada para poder passar para vocês não entrar muito no pranayama, tá? Então, vamos lá.
Inspira profundamente, a respiração é a respiração iógica. Para isso, eu vou encher todo o meu abdômen de ar. Começa pelo abdômen, traz a consciência de ir aos poucos, levando o ar para as partes do seu corpo, né? Então, inspirando, enchendo o abdômen de ar. Abrindo as costelas, ó, vai enchendo essa parte intercostal. Trazendo o ar para cima, para essa região subclavicular. Quando você pensa que, nossa, não tem como respirar mais, inspira mais um pouco, sempre é possível, você vai notar que é possível. Agora traga esse ar até para a parte do teu crânio, essas fossas nasais, puxa o ar para cima. Agora retenha o ar. Quando você está fazendo retenção com ar, contraia o assoalho pélvico, toca com a ponta da língua no céu da boca, olha na ponta do nariz ou entre as sobrancelhas. Agora você vai exalar, mas primeiro contrai o abdômen. E o assoalho pélvico, veja se você já perdeu ou não, contrai novamente. Vai exalando o ar, as costelas vão se fechando, tirando o ar, elimina o máximo de ar que você conseguir. Com isso, você pode até sugar o teu abdômen para dentro. É uma prática muito poderosa. Agora retenha. Faça os bandhas e o mudra também com os olhos. Exale, perdoe, inale, naturalmente. Agora vamos fazer Nadi Shodhana Pranayama. Faça o mudra, o Vishnu Mudra. Toca com a ponta do seu, abaixa o seu dedo indicador e o dedo médio, deixa os outros dedos confortavelmente esticados. Começa sempre fechando a narina direita e inalando pela esquerda. Fecha a narina direita, inala pela esquerda, contando a contagem é 6. Inalando. Retenha. Pode fechar com o dedo médio, com o dedo médio não, perdoa, com o dedo anular e o dedo mínimo. Pode fechar a narina esquerda, fazer os bandhas e fazer o mudra com os olhos. Abra a narina direita e exale lentamente. Contrai o abdômen, o assoalho pélvico. Inala lentamente. Relaxa o abdômen para isso. Retenha. Contrai o teu abdômen, o teu assoalho pélvico. Faça o bandha com a pontinha da língua no céu da boca. Olha entre as sobrancelhas ou na ponta do nariz. Quem conseguir pode fazer de Alamara Bandha, que é trazer o queixo em direção ao peito. Só que tem de lembrar que para expirar você tem de levantar novamente. Abra na linha esquerda, exala lentamente. Concluímos um ciclo. Inala. Retenha, fazendo os bandhas e mudra com os olhos. Põe a narina direita e exala.
Contraindo o teu abdômen, assoalho pélvico. Relaxa o abdômen, inala pelo lado direito. Retenha. Faça as bandas e vibrar com os olhos. Abra a narina esquerda, exala lentamente, contraindo o abdômen, o assoalho pélvico. Relaxa o abdômen, inala. Retenha. Faça as bandas e drishti com os olhos. Abra a narina direita, exala lentamente, contraindo o abdômen, o assoalho pélvico. Relaxa o abdômen, inala. Retenha. Pode fechar a narina direita com o teu polegar. Ajuda na retenção, não vai escapar ar. Faça as bandas e vibrar com os olhos. Abra a narina esquerda, exala. Relaxa o abdômen, inala. Retenha, com bandas e vibrar com os olhos. Abra a narina direita e exala lentamente, contraindo o abdômen, o assoalho pélvico. Relaxa o abdômen, inala. Retenha, com bandas e vibrar com os olhos. Abra a narina esquerda, exale lentamente, contraindo o abdômen, assoalho pélvico. Relaxa o abdômen, inala profundamente, pelas duas narinas. Preenchendo o teu abdômen, a região intercostal, até a região subclavicular. Traga mais ar. E ar também para a parte superior da cabeça, né? O crânio. Retenha. Contrai o assoalho pélvico. Coloca a pontinha da língua no céu da boca. Quem consegue fazer, faz Jalandhara Bandha, que é a trava da garganta, e olha na ponta do nariz ou entre as sobrancelhas. Exala, contraindo primeiro o abdômen, o assoalho pélvico, retirando todo o ar. Tenta retirar o máximo de ar que você consegue. Com isso você limpa, você retira todo o ar viciado, trazendo mais saúde. Ao final da expiração, tenta sugar o teu abdômen para dentro.
Retenha com Bandhas e o mudra com os olhos. Inale naturalmente. Nós vamos fazer agora aquele shikari. Shikari, todos conseguem fazer. Você vai precisar, olha, nas escrituras sagradas existe uma diferença, tá? Até vou ensinar para vocês como faz no Hatha Yoga para lipicar. Tem que colocar a língua entre os dentes. Mas não vai ficar assim, não muito. É só levemente, só para, como se fosse para, só uma, você que encosta na pontinha, a ponta da língua entre os dentes, e daí você abre para a lateral os teus lábios, não é um sorriso, é só como se você quisesse mostrar todos os seus dentes, assim, e daí você puxa o ar passando pela língua e entre os dentes. Faz isso, a gente vai fazer uma breve retenção após, e depois, né, com a boca fechada, você vai exalar pelo nariz. Então, vamos sorver, é como se a gente estivesse sorvendo o ar, puxando o ar. Ele é refrescante e produz uma sensação de bem-estar fazer isso daí, rejuvenesce, eles falam, né, que os yogis ficam encantadores para as yogis, né, yoginis que a gente fala, né? Então, diz que traz beleza, juventude, e ajuda muito nos casos, assim, quando você está fazendo jejum, você não fica com aquela aparência batida, e também ajuda a passar a fome e a sede. Então, para quem está fazendo jejum é ótimo, só que deve ser feito com cuidado, não pode fazer todo tempo, né? Se você já é uma pessoa que é kapha, né? Nos doshas, tem essa predominância, esse desequilíbrio, que vai produzir mais muco, então você tem que se observar, começa a produzir muco, vou ter de fazer menos, uma observação do seu corpo. Rapidamente você já nota isso quando você está fazendo, né? Que você sente alguma coisa já na garganta, daí faça menos. Faça 5, não faça 10. Faça apenas 5 execuções e vai se observando, tá? Então, hoje nós vamos fazer 4 execuções. Só que eu vou fazer 2 de Shikari e 2 de Shitali. Quem não consegue fazer Shitali, continue com Shikari, porque é necessário enrolar a língua, o ar passar com a língua enrolada, assim, ó. E algumas pessoas geneticamente não conseguem enrolar a língua. Então, continua com Shikari. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer shikari. Coloca a língua entre os dentes. E daí você vai puxar o ar pela boca. Devagar. Vai produzir um som. Retenha. Feche já os lábios. Exale lentamente pelo nariz. Novamente, língua entre os dentes, sem apertar, é só para encostar. E puxando o ar pela boca. Retenha, fechando os lábios. Exala pelo nariz, lentamente. Agora vamos enrolar a língua, enxita ali. Faz barulho novamente, né, com a língua. Então, quem não conseguir, continua com chitarinho. Enrola a língua, puxa o ar passando pela língua. Você vai envolver os seus lábios, tá? Vai envolver a língua com seus lábios, assim, ó. Puxando o ar, retenha, fechando a boca, exala pelo nariz. Vocês vão fazer devagar. Como eu estou falando, né? Eu estou falando muito rápido, mas é suave. Ela faz um barulhinho, como se fosse o vento, né? Faz um barulhinho do ar entrando, tá? Novamente, enrola a língua. Feche os lábios, retenha por uns instantes. Exale pelo nariz.
vocês podem ter observado que já refresca, traz uma sensação de refrescância, esses dois pranayamas. Então, agora vamos fazer Surya. Surya vai aquecer. Mesmo que você tenha perdido o ar, agora a gente já vai trazer, o ar não, perdão, o calor, nós vamos trazer calor agora. Retenção apenas com ar, e quando eu fecho uma narina, o que acontece? Pela outra eu consigo inspirar muito mais, então vocês vão notar que vocês vão conseguir puxar, sei lá, inalar por 12 segundos, pode ser que vocês consigam 12 batidas do coração, tentem ir refinando, sabe? Quando você está fazendo pranayama. Faça a contagem pelas batidas do seu coração, é um desafio muito interessante de manter presente. Né? Já cuidar e prestar atenção na respiração já faz isso, mas vai refinando muito mais quando você presta atenção nas batidas. E dá uma sensação também muito boa de calma, de bem-estar. Então, para isso, nós vamos fazer novamente Vishnu Mudra. Só que eu vou só fechar a narina direita para inalar. Daí vou reter e vou exalar só pelo lado esquerdo. Se você estiver com dor de cabeça, com sinusite, você pode inalar e exalar pelo lado direito. Tá, né? Mas quem estiver com saúde, se não estiver com esses casos que eu falei, pode exalar pelo lado esquerdo. Então, fechem, por favor, o lado esquerdo e inalem pelo direito, o máximo que vocês conseguirem, devagar. Retenham com bandhas e o drishti com os olhos. Exalem pelo lado esquerdo, controlando a saída de ar, para vocês não perderem energia. Fechem a narina esquerda, abram a direita e inalem. A inalação é apenas pelo lado direito. Retenham, façam os bandhas e os drishtis, o drishti com os olhos. Exalem para a esquerda lentamente, controlando a saída de ar. Um carpo abdômen, um assoalho pélvico são as mesmas orientações dos outros pranayamas. Ao final, feche novamente a narina esquerda, abra a direita e inale lentamente, o máximo de ar que você conseguir. Não tem contagem. É o tanto de ar que você conseguir trazer. Este pranayama desperta, traz energia solar, para você começar bem no dia, cheio de energia. Retenham, prestem atenção no seu coração. Movimente seu olhar para cima, né, ou na ponta do nariz, ou entre as sobrancelhas, mas preste atenção no seu coração. Abra o lado esquerdo e exale lentamente. Contraindo o abdômen, o assoalho pélvico. Pode desfazer Vishnu Mudra. Gratidão a todos que me acompanharam. E se der tempo ao final, eu irei responder, que eu tenho de levar meu filho à faculdade, tá? Mas dependendo do horário que terminar, eu estaria aqui presente para tirar dúvidas, se alguém teve algum tipo de dificuldade ou quiser fazer alguma observação. Gratidão a todos. Gratidão, Renata. Bom dia. Muito bem.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, eleva-me, desperta-me, envolve-me, protege-me, Hare. Muito bem, obrigado à professora Renata pelos pranayamas que são tão importantes, né, para a nossa calibragem, nosso equilíbrio emocional. Muito bem, então agora que já foram realizados os pranayamas, nós vamos entrar no nosso campo de mantras, propriamente dito, tá? Ao final, hoje na Torre dos Mantras, nós temos o mantra humanitário, né? É o mantra para a humanidade, e eu vou fazer, então, a apresentação hoje, tá bem? Muito bem. Então, com o objeto sagrado, ou seu japamala, nós vamos fazer agora o alinhamento dos chakras, partindo da posição descendente, a partir do Ajna Chakra, que é o terceiro olho, ou o chakra frontal, né, onde está situado aí a glândula pineal, que é a parte visível, ou tridimensional do sistema do Ajna Chakra, e na sequência o Anahata Chakra, que é o chakra coronário, onde está o receptor da consciência, onde o estado de consciência se manifesta, onde a consciência é recepcionada e alojada dentro do campo, que é o Kshetra Jnana, ou que nós chamamos de corpo, o avatar. E, finalmente, o Manipura Chakra, que é o plexo solar, é a região onde conhecido como a morada da mente. Mani, mente pura, é a morada. Então, a morada da mente. Aí onde a mente está enraizada nos chakras básicos ou nos chakras inferiores. Então, a nossa missão com os pranayamas, com as técnicas de yoga, ou meditação, ou orações, ou prática, bem delineada nos sistemas da religião, caridade, austeridades, estudos das escrituras e cultivo refinado do espírito, seja através das artes, do exercício físico ou da contemplação impessoal da natureza, chamada Brahman. Então, esses fatores, eles têm como função elevar ou impulsionar, incentivar, motivar a consciência para que se eleve a partir dos chakras inferiores, Muladhara, que é o chakra hiperbásico, ou o chakra fundamental, a raiz, né, a matrika ou a matriz, e elevando a consciência através da Kundalini ou a Kundalini até alcançar a consciência, estabelecer-se finalmente no Ajna Chakra, de onde então ela poderá contemplar o sentido real da existência, o objetivo para qual o universo foi criado e finalmente assumir definitivamente a sua responsabilidade de tomar a decisão final de romper com a relação de convivência nos ciclos de repetidos nascimentos e mortes, conhecido como samskara. O processo de evolução da consciência chama-se samskara, que significa purificar-se dentro do samsara, para libertar-se do samsara. Muito bem, então agora nós vamos dar início ao alinhamento dos chakras. Por favor, com o seu Japamala, toque no seu Ajna Chakra, respire profundamente. Agora toque no seu Anahata Chakra, que é o chakra coronário, respire profundamente. Toque no seu Manipura Chakra, respire profundamente.